Não, eu só queria perguntar dessa parte aí que a gente tá falando de alimentação. Quantas vezes pra comer no dia e o jejum? Porque tem a galera, né? Eu fiz o jejum de 89 horas. Sempre tem o exagero na internet, né? Sim. Eu estou fazendo os 4 dias de jejum. E aí mostra, né? Esse é o resultado do meu jejum. E você tem uma mudança, né? Sim. Queria que você falasse da quantidade. Porque aí tem, né? Não, porque o jejum matinal é muito bom, mas o café da manhã é a refeição mais importante. Então, como é que é isso aí, muita professor? informação, né? Cada um fala uma coisa. Sim. O jejum intermitente foi um negócio que surgiu até na época que eu estava no meio do fisiculturismo, ainda era atleta e tal, e surgiu também como uma promessa de melhorar a sensibilidade à insulina. Então você colocava todas as calorias ali no final do dia, treinava durante o jejum, você ia conseguir ter um processo de queima de gordura e ganho de massa muscular ao mesmo tempo e tal. Só que a ciência, eu sempre falo que ela é um pouco chata, porque ela chega e mata tudo isso, né? Na hora do vamos ver, ela compara o jejum intermitente com a dieta tradicional e no fim das contas cai naquilo lá que eu falei, o que importa é o déficit calórico. Então, se você faz um jejum intermitente de, sei lá, 12, 16 horas e come 3.500 calorias antes de dormir, você provavelmente não vai emagrecer, porque você vai estar comendo mais do que você gasta. Em relação à quantidade de refeições no dia, né? Por muito tempo teve aquele negócio de 3 e 3 horas, e daí o pessoal via os atletas comendo 6 vezes, 7 vezes no dia, achava que tinha que fazer e tal. O que a gente tem de evidência é que, do ponto de vista de hipertrofia, para manter o que a gente chama que é balanço nitrogenado positivo, que eu não precisa saber exatamente o que é isso, mas é basicamente a síntese proteica do nosso corpo, ela está mais alta do que a degradação proteica. Então, quando a gente está nesse estado, significa que a gente está em um estado mais favorável ao anabolismo. Fazer por volta de refeições com 4 horas de intervalo já é suficiente. Então, você ingerir uma fonte de proteína de boa qualidade a cada 4 horas, e daí isso acaba fazendo com que uma dieta, né, um dia com 4 refeições no dia já esteja bacana. Não tenha necessidade de comer mais do que isso. Quer dizer que a pessoa que tem uma vida corrida e só consegue fazer 3 refeições, ela não vai hipertrofiar? Não, também não é assim. Ela talvez não esteja no 100% da capacidade hipertrófica que ela poderia. Mas é aquela história, feito é melhor do que perfeito. Se a pessoa tem uma vida corrida, empresário, sei lá, trampa num lugar, não tem horário para comer e tal, e precisa só ter café da manhã, almoço e janta, a gente distribui as calorias no café da manhã, almoço e janta. O importante é ela cumprir as calorias que ela precisa cumprir no dia, e ela vai ter os resultados desde que ela siga o plano e faça tudo certinho. Mas do ponto de vista de hipertrofia, esse intervalo a cada 4 horas seria ali o mínimo necessário para a gente manter esse balanço de dar um cenário mais positivo para a hipertrofia. E, né, só para concluir, né, matar o assunto, o jejum intermitente, nenhuma vantagem em relação ao emagrecimento. O que ele tem, às vezes, é uma vantagem em relação à organização da dieta. Então, a pessoa, se tem uma vida corrida, às vezes ela tem muitas pessoas que não têm fome pela manhã, por exemplo. Eu não tenho. Eu também nunca tive. Eu não tenho. O fisiculturismo, eu sempre fui obrigado a tomar shakes hipercalóricos que eu bater no liquidificador assim 300 milhões de coisas e virar o liquidificador assim na época que eu precisava ganhar massa muscular, porque eu nunca tive fome pela manhã. Tem pessoas que não têm, né, como a gente, que tem uma rotina corrida, que às vezes não consegue parar para fazer um almoço, etc. Então, organizar de maneira com que ela coma as calorias que ela precisa depois que o dia dela já ficou mais tranquilo, depois que ela já terminou o trabalho e tudo mais, ajuda nessa questão de organização da dieta. Então, o jejum intermitente ele acaba sendo uma opção para esse tipo de circunstância. É o melhor cenário possível para ter o máximo de hipertrofia possível? Não é, por causa dessa questão da síntese proteica. Mas não significa que a pessoa não vá ter hipertrofia com jejum. Eu falo que a gente come a comida
a comida sem alma aqui, que a gente sempre come. O Gabriel que inspirou aqui a turma da linhagem, que a gente come frango todos os dias. Imagina, você não viu ele falando? O fisiculturista abandona a alma, né? Ele tem que comprar. Você viu o exemplo dele? Coloca no liquidificador e assim, ó. Fala pra você. Sem alma, abandona a alma. Quando eu comecei no fisiculturismo pra valer, daí teve uma época que eu me afastei um pouco, daí depois eu voltei e fiz a minha sequência de anos de competição até ter os meus problemas de saúde. Eu não tinha grana, só que eu precisava de comer comida líquida. Abandonar a alma é foda. É que é uma brincadeira nossa, porque não, eu entendi. Quando a pessoa come a mesma coisa todo dia, a pessoa já briga de rua. É porque assim, eu tenho essa facilidade, tá, Vitor? É muito difícil isso. Eu como, cara, sem o menor problema. De segunda a sexta, é o mesmo almoço. Pode crer. É o mesmo almoço. Não muda nada. Alma de gato. Tem um vídeo famoso do Espírito fisiculturismo que o fisiculturista fala "It's like a dog". Mas é mesmo, assim, ração, eu não tenho, né? eu não tenho, porque eu tenho uma, disciplina eu animal. gosto muito de frango. Eu sempre gostei muito tudo, Eu menos gostava. menos pizza. Menos pizza. Pizza de frango eu não gosto. Acho seca, não gosto. Mas tipo, uma coisa que me enjoou, que eu não consigo ver perto é batata doce, cara. Isso aí eu não consigo. Cara, eu não consigo ver, não consigo sentir o cheiro da batata doce, cara. Por muito tempo, inclusive, batata doce foi um mito, né? Que batata doce era melhor e etc. Isso. E aí vem agora a batata inglesa. Sim. Era um desses tabus aí de alimentos. Ou então a pessoa comer arroz mesmo, né? Sim. Mas então, a história que eu ia contar é a seguinte. Eu comecei a competir pra valer e daí eu tinha que passar por um processo de booking. E daí eu tinha um treinador, o Adam Abbas, ele é um treinador bem conhecido no meio do fisiculturismo, amigo meu até hoje. E daí ele me passou uma quantidade de determinadas calorias e eu não conseguia comer aquela quantidade de calorias sólidas. Só que eu não tinha grana para comprar o whey, que na época também o whey era mais caro do que hoje em dia. Apesar que agora também no governo do amor o whey voltou a ficar caro, né? Tudo ficou. Mas é pro bem de todo mundo. Exato. É lógico. E daí, o que eu fiz? Mano, eu comprei um pacotão atacado de 10 kg de albumina. Nossa. E daí, a albumina, ela não tem um gosto nem um pouco prazeroso, né? É ruim. Eu pegava o liquidificador, enchia de aveia, leite, Nescau, banana e colocava a quantidade de albumina que eu precisava, batia e mandava pra dentro, assim, tipo, hoje em dia eu tenho uma habilidade que, assim, você me der uma mão, assim, de comprimido, eu jogo tudo na boca e engulo de uma vez, tá Abandonou ligado? a alma. Você sabe o que é albumina? Sei, dá É o pó, é o pó, é a clara do ovo pasteurizada. Em pó. Não, desidratada, é em pó. E daí Mano, imagina a flatulência. Largar vários. Não, eu também fiz teve uma época que eu consumia muita albumina, malandro, eu até saía do chão às vezes. Tinha uma época que o whey era caro aqui no Brasil. Mas ainda nessa dieta, falando de alimentação, professor, e o mito do dia do lixo? Uhum. O cara que vai lá, por exemplo... Dia do lixo não existe. Cara, eu fazia isso. É isso aí. A gente desmistificar isso aí, porque, por exemplo, a gente tá brincando aqui do sem alma. Sim. O cara que tá no processo do abandono da alma, ele lembra disso aí. Ele lembra, pô, eu vou ficar de segunda a sábado e no domingo Eu deito. eu vou lá, Doritos, paçoca e o Não, escambau. E aí, como é que é essa balança? Existe refeição livre. E daí a refeição livre ela pode ser determinada num limite de calorias ali, ou dependendo do nível da pessoa, do físico e nível de treinamento, dá até para deixar livre mesmo, mas uma refeição. Agora, dia do lixo não rola. Eu vou dar um exemplo de usando copos. Pensa que a gente tem 7 copos aqui na mesa. Certo. E daí, se a gente enche todos esses copos de água até a boca, a gente tá numa dieta normocalórica. Então, a pessoa, ela tá gastando exatamente o tanto que ela consome. Quando a gente coloca em déficit calórico, então, esses 7 copos, a gente vai tirar 1/3 de cada copo. Então, cada copo vai ter 2/3 de água.
Então temos 7 copos com 2/3 de água em todos eles. Beleza, então o cara passou segunda, sexta, sábado, domingo, blá, blá. Chegou no domingo. Toda a água que ele jogar nesse copo, ela não vai sumir, ela vai para os outros copos. Claro que não é literalmente dessa forma, mas é só para o pessoal visualizar que se você extrapola demais nas calorias em um dia, é como se você estivesse arrebentando o déficit calórico da semana inteira que você se sacrificou para fazer. Entende? Então, o cara acaba prejudicando todos os outros 6 dias que ele ficou na disciplina, ele mesmo tá... É uma autossabotagem. É. Mas da onde veio esse dia do lixo? É porque fisiculturistas, e daí tem essa questão da influência do fisiculturismo e do mundo dos fisiculturistas, e o pessoal trazer isso para a realidade sem fazer as ponderações, né? Tem vídeos famosos do Coleman, que ele fazia dia do lixo, assim, ele passava, era o dia visitando diferentes restaurantes. Você já deve ter visto. Já vi. Ele vai num restaurante lá, come umas panquecas gigantes. Nossa, era bruto. Bruto. Pega lá as asinhas de frango, enche de barbecue, daí volta pra casa, bate Pizza, um hambúrguer. shake gigantesco com Nesquik. Você lembra Sim. dessa? Então foi meio por isso, assim. Mas, pô, é um cara de 140 quilos de puro músculo. Tudo aquilo ali ele gasta no treino do dia seguinte, Sim. entendeu? Não atrapalha, assim. Eu, assim, antes, né, porque eu sempre treinei, às vezes, eu errava muito nas dietas, porque eu também não tinha o conhecimento. Eu fazia dia, assim, eu seguia a dieta direitinho, fazia dia do lixo, meu. Já começava o dia, assim, no dia do lixo, eu já começava o dia numa coca e um pacote de traquinas. Era meu café da manhã. Era dia do lixo coca mesmo. normal. Coca normal. Almoço era... bicho, eu destruía. Eu fazia literalmente o dia do lixo. Era um dia estragado. E chegava na segunda-feira, geralmente era no domingo, mas chegava na segunda-feira, voltava normalzinho pra dieta, tipo, achando que tava abalando. Hoje eu faço a refeição livre, mas refeição livre. Sim. Se eu vou fazer, por exemplo, um churrasco em casa... Pô, café da manhã, classe A, tal, ovinho, fruta, churrasco, deito na carne, dou uma segurada no pão de alho, por exemplo, no queijo. Mas à noite, já volto aqui pro franguinho, tal. Então, assim, hoje eu já tenho mais consciência. Abandona, volta a alma. Recupera a alma só uma vez. No dia da refeição livre, minha alma volta. Aí depois abandona de novo, joga no lixo.